Mestre Jesus, divino amigo, agradecemos pela oportunidade que se renova a cada semana para a nossa aprendizagem, nosso trabalho na seara do bem, do amor ao próximo, pelas vias da mediunidade, favorecidos pelas conexões virtuais que a tua misericórdia proporciona para nós, impedidos que estamos pelas circunstâncias de operarmos na nossa Fraternidade Espírita Camilo Chaves, circunstâncias que são disponibilizadas pelo Senhor para o nosso engrandecimento intelecto e moral, para aquele trabalho no recesso dos nossos lares, junto aos familiares, buscando aquela convivência mais estreita, tendo em vista os reajustamentos importantes dos sentimentos ainda distorcidos, para que nós possamos, assim, avançar na senda evolutiva. Agradecemos, pedimos o teu amparo, tua inspiração, tua orientação, para que possamos realizar o melhor ao nosso alcance. Muito bem, vou projetar aqui o texto de hoje. Hoje nós vamos continuar o estudo do capítulo 12, a partir do versículo 12. O versículo 12 nós já iniciamos o estudo e vamos só finalizá-lo e avançar para o versículo 13. Muito bem. Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Muito bem, então esse é o tema. No versículo 12, pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Nós já iniciamos esse estudo semana passada. Estamos trabalhando aqui os aspectos da reencarnação, tanto da reencarnação dos espíritos para o seu reajustamento, para a sua aprendizagem no mar da experiência humana, quanto a descida, ou melhor, a imersão nesse campo da sociedade, no mar da vida, dos nossos componentes interiores que ainda representam o plano do dragão
que são os nossos impulsos complexos do passado, com os quais trabalhamos na sociedade, buscando a transformação moral. Certo? Dois planos, plano externo e plano interno. Nós vamos voltar ao plano externo. Tem grande ira, sentimentos não sublimados, sentimentos complexos que nós trazemos no pretérito, que serão postos para aferição, para aquele trabalho de renovação imprescindível, tendo em vista a necessidade de evitarmos a ira de fora para dentro, que são as circunstâncias, situações, os acontecimentos e as pessoas dispostos pela providência divina naquele desenvolvimento dos impactos, dos atritos, para que nós possamos desfazer desativar a ira como sendo aquelas paixões complexas, pelo trabalho da consciência desperta, operando contra a rotina complexa do passado, como consciente, evitando as medidas coercitivas de fora para dentro. Vocês notaram aí que eu fechei alguns áudios. Quando alguém quiser falar, é só abrir o áudio, tá? Porque estava vindo um ruído aí de algum ambiente, então momentaneamente eu fechei. Quando alguém quiser falar, é só abrir o áudio. Eu dou aqui boa tarde ao Luiz e à Edna, que entraram um pouquinho depois, não tem problema nenhum, não. São as circunstâncias aí das questões domésticas ou das conexões que às vezes atrasam. Muito bem. Sabendo que já tem pouco tempo. Nós vamos voltar a esse tempo, esse pouco tempo, no versículo 14, tá? Vamos voltar a esse aspecto exterior no versículo 14. Mas esse pouco tempo, nós devemos compreender como sendo aquele tempo que nós temos para operar a partir do momento em que a mente foi sensibilizada pelo conhecimento. Então, aqui eu vou didaticamente utilizar daquele enunciado, todos nós conhecemos: fora da caridade não há salvação. Então, o que acontece? A partir do momento que a nossa consciência foi sensibilizada por esse ensinamento, e com esse exemplo do fora da caridade não há salvação, eu estou abarcando todo o conhecimento espírita. Didaticamente, estou me servindo desse apontamento. A partir do momento em que esse apontamento ele nos sensibiliza, a consciência aceita, a razão homologa, nós temos, então, pouco tempo para implementá-lo na vida prática. Pouco tempo. Por quê? Se nós ficarmos com aquela contemporização voluntária com os defeitos, o tempo vai passando, nós não implementamos a caridade e os defeitos vão aumentando. É o símbolo daquele ensinamento de Jesus que diz: cuide para que a vossa fuga não se dê no inverno. Então, a fuga da complicação não pode tardar, não pode demorar na nossa intimidade, a partir do momento em que a consciência já homologou o ensinamento. É preciso que essa fuga se dê
na primavera, nos primeiros albores dos raios solares, e não no inverno. De acordo, amigos? Deu? Pegaram a ideia? Quanto mais depressa, quanto mais aplicação, melhor para nós. Isso não quer dizer, vejam bem, o ensinamento entrou. Então, nós vamos nos colocar prontamente, de imediato, na vivência. Isso não quer dizer, meus amigos, que nós vamos sair da casa espírita transformados. Não. É preciso um tempo, tempos, metade de um tempo. Por quê? O ensinamento entra, eu vou começar a vivenciar, mas o que vai emergir de forma muito eloquente, nítida e clara da nossa intimidade, são as paixões, o egoísmo, o orgulho, que emergem como os desejos que trazemos dos milênios. Então, nós vamos trabalhar para desativar os desejos antigos. Leva tempo. Leva tempo. Esses desejos antigos são frutos de uma rotina de atos milenar. Então, quem se lembra de Pensamento e Vida, capítulo 20, Emmanuel nos explica sobre isso. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Herdeiros de milênios, gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, vivemos até agora quase que a maneira de embarcações ao gosto da correnteza, no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Então, para eu desenvolver novos sentimentos, eu preciso de hábitos novos para quebrar a rotina antiga. Isso leva tempo, meus amigos, tá? Vamos ter paciência, vamos ter calma e perseverança, porque nós vamos ainda atender a certos desejos, a certas complexidades em função desse prazo normal de implementação. O que nós não podemos é tardar a começar a praticar. Tardar, porque quanto mais nós retardarmos o início, mais aquela rotina cresce na intimidade. De acordo? Muito bem. Vamos em frente. Versículo 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Então, nós já tratamos desse aspecto do dragão sendo lançado na terra. Vamos frisar. A grande massa de espíritos ainda retardatários ou ainda recalcitrantes, e nós temos que aí trabalhar com dois grandes grupos de espíritos. Os espíritos recalcitrantes do passado têm conhecimento, mas que preferem continuar alimentando o egoísmo, e os espíritos novos, meus amigos. Os espíritos novos, os espíritos semi-civilizados e selvagens, que são os espíritos novos, tá? Porque vamos aqui trabalhar com aquela informação que nós já referenciamos aqui, que consta do livro Voltei, do irmão Jacó. Quando o Chico Xavier psicografou esse livro, Voltei, aí na década de 50, ou quando o livro foi editado na década de 50, nós tínhamos cerca de um pouco menos de 2 bilhões de espíritos encarnados na Terra. Vou deixar o número redondo, 2 bilhões, tá? Então, o irmão Jacó, no livro Voltei, trabalha com aquela divisão em 3 grandes grupos desses 2 bilhões. Ele vai dizer lá
que cerca de 1 bilhão e 200 milhões, aproximadamente, 2/3, eram constituídos de espíritos semicivilizados ou bárbaros. E 1/3, 600 milhões, espíritos aptos aos movimentos para a espiritualização. De 1960 para cá, tomando 1960 apenas como uma linha de corte didática, saímos de 2 bilhões para hoje 7 bilhões e meio, aproximadamente. Então, nós recebemos aqui na Terra, evidentemente, que não havia, né, evidentemente, hoje, por exemplo, nós temos uma informação baseada nos apontamentos de Emmanuel, que nós temos um total de 24 bilhões de espíritos evoluindo na Terra. Desses 24 bilhões, 1/3 está reencarnado. Então, vamos arredondar. 24 bilhões, tem 8 bilhões reencarnados, 1/3. Tem 2/3 que estão desencarnados. Evidentemente que esses 24 bilhões, eles foram chegando ao longo do tempo na Terra. A Terra não tem 24 bilhões de espíritos aqui evoluindo desde os primórdios da chegada dos exilados de Capela há 40 mil anos. Não. Já imaginaram o tempo que levaria? Vamos supor que 40 mil anos atrás, quando os exilados de Capela chegaram na Terra, vamos supor que haviam 24 bilhões de espíritos aqui na psicosfera, aguardando reencarnação. Já imaginaram como que seria difícil reencarnar? Porque a população da Terra naquele tempo era muito menor. No Império Romano, nós tínhamos aí, na época do Império Romano, no Império Romano havia cerca de 350 milhões de espíritos encarnados. O total na Terra era mais ou menos 1 bilhão. Isso no Império Romano, 2 mil anos atrás. Recuando 40 mil anos atrás, se nós tivéssemos aqui na Terra 100 milhões de almas reencarnadas, é muito. Então, já imaginaram? 100 milhões de almas, vamos colocar isso didaticamente, tá? Então, não havia 24 bilhões aguardando, certo, meus amigos? Esses espíritos foram sendo remanejados para a Terra ao longo do tempo. Ao longo do tempo. De acordo? Boa tarde, Di. Boa tarde, tudo bem? Bom. Desculpa o atraso. Ao longo do tempo, tá? E nós precisamos compreender que a maioria desses espíritos que estão aí, desses 24 bilhões, e até dos 8 bilhões reencarnados conosco, são espíritos novos na evolução. Então, vamos lembrar do que o irmão Jacó falou? 2/3 são semicivilizados ou bárbaros. 2/3 de 8 bilhões dá quanto? Para lá de 5, não é? Não é? Então, nós podemos ter aí uma... Então, didaticamente falando, grosso modo, até que a espiritualidade nos dê informações mais precisas, essa é a percentagem de espíritos novos, meus amigos. Certo? E nós que estamos estudando aqui Apocalipse, no dia 21 de dezembro, às 18 horas e 21 minutos, obviamente não somos espíritos novos. Somos espíritos calejados. Se não todos aqui, pelo menos um bom contingente, viemos lá de Capela ou de outros mundos avançados para reajustamento da Terra, não como missionários, hein? De acordo? Então, nós estamos falando de um contingente expressivo nessa linha do dragão, tanto novos quanto calejados. De acordo?
Alguém quer trazer apontamentos? Estamos nos expressando em termos didáticos, com o que nós temos de informações de Emmanuel. Se não me engano, Emmanuel fala desse contingente no livro Roteiro, se não me falha a memória. Depois aí podemos pesquisar, se não me engano, é no livro Roteiro. Certo? Obviamente que esse montante de espíritos novos não vai continuar na Terra na regeneração. Estão na Terra na fase de expiações e provas, porque eles aprendem dos irmãos recalcitrantes valores novos, ao mesmo tempo que eles são instrumentos naturais da justiça. De acordo? Nós podemos ter uma ideia desses espíritos novos quando nós vemos aí na televisão determinados elementos que são presos pela polícia porque terem cometido certos crimes, mas que eles nem piscam, nem se arrependem e ainda dão risada. Já viram isso? São espíritos novos, meus amigos. Imaginemos que hoje na Terra nós estejamos lidando, certamente estamos, com um bom número de espíritos que não reencarnavam há 2000 anos. Vamos aqui fazer um exercício de como era a civilização 2000 anos atrás. A lei que imperava era da força bruta, não era? Esses espíritos, não tendo podido reencarnar dessa época para agora, quando eles reencarnam entre nós, o que é que eles sabem fazer? Pergunto eu para vocês. O que é que eles trazem na bagagem milenar? A lei da força bruta, não é? Não é isso que acontece? Então, a misericórdia de Deus permite? Permite por quê? Porque nós somos retardatários na evolução. O nosso orbe já deveria estar na regeneração desde o tempo de Jesus. Porque Jesus veio à Terra para instaurar a regeneração, mas nós o expulsamos daqui. Quisemos praticar a lei de amor. Então, nós permanecemos no plano da expiação e prova. Imaginemos se os judeus tivessem aceitado Jesus e os romanos respaldado a presença de Jesus. Onde estaríamos hoje, 2000 anos depois? Qual seria o estágio moral da humanidade? Do nosso mundo? Certo? Uma reflexão para nós, tá? Muito bem, vamos lá. Quando o dragão viu que foram lançados na Terra, então o dragão, esse contingente, meus amigos, aí que se encontra o nosso desafio. Esse contingente de espíritos novos vai expressar suas reações, sentimentos e reflexos naturais que eles trazem da sua bagagem milenar. Para que no contato social, questão 779 do Livro dos Espíritos, no contato social com os espíritos, em tese, mais avançados que somos nós, eles possam receber reflexos melhores como fatores de indução. Então, eles vão dar as pancadas, resumindo, eles vão dar as pancadas e nós somos os que devemos perdoar as pancadas. Em função do conhecimento que já temos. Porque nós não podemos mais responder segundo a lei do mais forte ou a lei de Talião. Individualmente falando. Nós temos a sociedade com suas leis protetoras das liberdades individuais no plano da sociedade. Então, as leis, os poderes estabelecidos, constituídos, é que vão
operar a coerção. E não nós, os cristãos espíritas, com as nossas reações complexas. Pergunto se ficou claro, se alguém quer trazer algum comentário. Então, ao mesmo tempo que esses irmãos novos vão sendo instrumentos para que nós deixemos de praticar certas paixões e exteriorizar certos reflexos, pelo perdão, pela misericórdia, pelo amor, ao mesmo tempo, o nosso reflexo positivo vai sendo instrumento de indução para eles. E aqui eu estou me referindo a Emmanuel, Pensamento e Vida. Pensamento e Vida, que é um livro extraordinário que todos devemos estudar. No capítulo 9, Sugestão, Emmanuel vai dizer assim, ó, ressumando, nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Emoções, pensamentos e atos. As emoções emergem pelos reflexos. O elemento me ofende, o reflexo surge, automático. Certo? A imersão do dragão, para que eu possa contê-lo. Reconhece-se o verdadeiro espírita ou domar as suas inclinações más. Se eu não identificar as inclinações más, como é que eu vou domar? Como eu vou domar aquilo que eu não conheço, que eu não identifico, que eu não dou nome? Não tem como. Certo? Nossas emoções, pensamentos e atos, porque as emoções emergem no reflexo, meus amigos. No contato social. Na hora em que o caixa do supermercado não me trata bem, o motorista do ônibus está nervoso, alguém me dá uma fechada no trânsito, o chefe no trabalho, o colega, vai por aí afora. Todos exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo. Todos somos afetados por essas mesmas formas nascidas dos cérebros alheios. Então, estão vendo? O fenômeno da repercussão de uns sobre o outro. Cada atitude de nossa existência polariza forças naqueles que se nos afinam com o modo de ser, impelindo-os à imitação consciente ou inconsciente. É que o princípio da repercussão nos comanda a atividade em todos os passos da vida. Tem uma ideia? Então, quando aí entra aquela questão da influência oculta dos espíritos em nossas existências. Todo mundo que conhece de cor e saltear. É aí que eles se inserem, quando a emoção emerge. Quando a emoção emerge, lembra da equação de Emmanuel? O reflexo esboça a emotividade plasma a ideia. Então, quando a emoção emerge, surge a ideia. A ideia vai ser fortalecida pelos espíritos, que são atraídos no processo. Livro dos Espíritos. O pensamento atrai e o desejo chama. Então, eles são atraídos pela emoção, são chamados pela emoção. Então, a emoção da ira, estamos trabalhando a ira aí por exemplo. A ira emergiu. Eu me deparei com um quadro na via pública ou no lar, a ira emergiu. A ira emergindo, que é a emoção, surge a ideia. Aí os espíritos estão esperando para entrar como uma furadeira, onde emerge a ideia.
Mas se eu sou um espírita lutando contra as minhas más tendências, quando emerge a ira que vem a ideia, aí eu, vigilância, oração, prece, o que eu estou fazendo? Eu repeli o espírito complicado e dei força para o anjo da guarda. Vocês se lembram daquela questão que o anjo da guarda está de um lado e o complicado está do outro? Qual que vai prevalecer? Aquele que o alimentar. Certo? Então, quando os espíritos falam assim, nós vamos. Quando o elemento está muito influenciado numa obsessão, que os espíritos falam que eles não podem nada fazer, estão falando, não é de uma intervenção mística no processo, estão falando de uma lei natural de afinidade estabelecida entre o encarnado e o desencarnado, que eles não têm como romper. Só o tempo. Certo, amigos? Por isso é que o obsidiado é convidado a orar, estudar, participar de trabalhos. Para quê? Para alterar a dinâmica existencial. Alterar os hábitos. De acordo? Quando o dragão viu que fora lançado na Terra, como esse movimento aí renovador, aferidor, de um mundo de provas e expiações, para que nós possamos dar o atestado de competência e estabelecemos na Terra a regeneração, que é um movimento de dentro para fora, não é de fora para dentro. De fora para dentro é o mergulho dos espíritos bons que vão substituir os menos bons que partirão da Terra pela desencarnação. De fora para dentro. Agora, o que vai me fazer permanecer na Terra na regeneração ou partir para o mundo primitivo é o movimento de dentro para fora. Com qual plano eu estou afinizado? Qual plano eu mantenho na minha intimidade? Esse é o desafio. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho do homem. Então, essa perseguição à luz, à mulher que dera à luz o varão, é o movimento que eu já trabalhei aqui. É o instinto primário perseguindo a virtude. Como? O instinto primário, meus amigos, ele não se corporifica na terra, pega um tridente e sai atrás de nós, assim, na via pública, não. O instinto primário é o desejo ancestral que vigora na nossa personalidade, que vai se opor à proposta da virtude. Então, o elemento, ele é trazido ao centro espírita, por exemplo, um movimento da dor, da perturbação espiritual. Certo? Aí ele toma o passe, assiste às reuniões, é convidado a estudar, é convidado a participar de atividades na casa. Depois que ele está harmonizado, já tem um certo grau de conhecimento, os espíritos convidam e perguntam se ele quer participar da reunião mediúnica, para adestrar a mediunidade, atender os sofredores desencarnados, muitos deles os que ele prejudicou no passado, aqueles que ele propôs complicações. Aí o elemento entusiasmado aceita, concorda e começa a participar. Mas daqui a pouco, com o tempo, passa aquele entusiasmo inicial, aí ele está em casa tranquilo, está se aproximando da hora de ir para a reunião, aí começa a chover, aí ele já começa a ficar, não vou hoje não, porque está chovendo, né? Não sei o quê. Não, hoje tem o final, hoje tem a final do campeonato, hoje eu não vou não, tem o último jogo. É o dragão, meus amigos, falando de dentro para fora, desejo. Perseguindo a mulher, que é o sentimento nobre, que gerou uma nova oportunidade de ação,
e que o elemento vai negligenciando. As coisas funcionam assim no campo sutil, na intimidade do ser. Não vai aparecer um exército demoníaco no plano social perseguindo os cristãos, ou seja lá quem for. Não. A perseguição se dá pela luz feérica do shopping center, com suas propostas materialistas, e vai por aí. Então, a perseguição aos valores nobres pelas próprias tendências milenares que trazemos para combatê-las. E, obviamente, que a essas tendências, tanto positivas quanto negativas, se casam pela sintonia e pela afinidade dos espíritos de uma ou de outra configuração para nos ajudar. De acordo? Podemos ir em frente? Comentários? Ninguém quer comentar, não, né? Todo mundo aí está concordando. Então vamos lá. Vamos em frente. Versículo 14. Deixa eu ver como é que está o texto aí. 14. Todo mundo vê o texto? 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Vamos lá. Foram dadas à mulher 2 asas. As asas da evolução, razão e sentimento. Certo? Mulher aí como sendo o símbolo do sentimento nobre, que vai gerar filho do homem, na intimidade, cujo protótipo, modelo, é Jesus, que veio até nós 2000 anos atrás. Esse é o protótipo, é o padrão, não é? Vamos lembrar aqui do Pensamento e Vida, que nós já estudamos aqui. Nós aprendemos aqui sobre os exemplos, impelindo-nos à imitação. Cada atitude de nossa existência polariza forças naqueles que nos afinam com o modo de ser, impelindo-nos à imitação consciente ou inconsciente. Então, existe um movimento de imitação natural, tá? Vocês nunca perceberam isso da natureza? Os filhotes sempre imitam os pais, não é isso? É a natureza? Não é que eles estão aprendendo, eles estão recapitulando o que eles já sabem do passado. Emmanuel, por sua vez, no livro Caminho, Verdade e Vida, vai dizer que existe uma lei tão forte de imitação que é muito difícil o filho fugir da lei que define que ele sempre vai imitar o pai, Emmanuel. Então, nós podemos notar na sociedade, de um modo geral, que os filhos sempre imitam os pais. Certo? Qualquer um que dê hoje em dia, aí, dê uma olhadinha no plano social, aí, vai notar e vai identificar um exemplo clássico. Está bem na mídia, bem evidente. Filhos que imitam os pais. Por que existe isso? Porque existe uma afinidade com o modo de ser. Então, a pergunta para nós aqui é a seguinte: nós já estabelecemos uma afinidade com o modo de ser de Jesus? Ou nós ainda vamos sendo arrastados pela lei da imitação, segundo a simpatia pessoal?
e afinidade pessoal com certas ideias? Essa é a pergunta. Para quebrar essa rotina, meus amigos. Ah, por que, que o mundo é um mundo de expiação e provas? Por que, que não é regeneração? Porque a maioria não quer imitar Jesus, quer continuar imitando os modelos complexos que estão reencarnados na sociedade. Então vai havendo um continuismo. Qual que é o recurso que a providência divina precisa adotar? Expurgo, transmigração. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 5. Kardec define que os fortes que continuamente exploram os fracos serão expulsos da Terra. Na Gênesis também, Allan Kardec define esse assunto, e no Evangelho segundo o Espiritismo também. Esses espíritos vão ser, em outro ponto, degradados, porque senão eles continuariam causando confusão e desordem na Terra. Por quê? Porque eles não conseguem romper a rotina dos atos adquiridos. Eles reencarnam e continuam fazendo as mesmas coisas. Não conseguem romper. Então, eles precisam ser retirados dessa escola e colocados numa escola onde essa rotina complexa é adequada. No mundo primitivo, por exemplo. Lá é adequado. No mundo primitivo, o forte pode massacrar o fraco. É da lei, tá? É adequado. Então, o elemento vai atritar lá até que ele se canse, porque já tem recursos nobres no coração, mas não quer praticar. Então, existe um movimento de imitação inconsciente, tá? Existe um movimento de imitação inconsciente que mantém a humanidade no patamar da imitação complexa. Agora, nós que estamos estudando Espiritismo, estamos buscando a desvinculação desse processo da imitação inconsciente, adotando Jesus como modelo, parâmetro e guia, para imitação consciente. Mas nesse movimento vai exigir de nós a vitória sobre os desejos antigos, meus amigos. As más tendências. Que é o trabalho individual de cada um. Nós estamos vendo aí na sociedade, aí, estamos ouvindo e ouvindo. Violência sistêmica, preconceito racial sistêmico. A palavra sistêmica já nos diz que existe uma rotina estratificada nos corações em escala global. Até quando nós espíritas, vamos continuar imersos na grande massa humana, misturados na massa, sendo levados pela massa e não tomando as rédeas do nosso destino e operando uma rotina totalmente diferente? A pergunta que eu faço para mim e para cada um dos irmãos aqui. Foram dadas à mulher duas asas de grande águia. Aí nós temos um movimento. As duas asas nos falam do movimento interior da razão e do sentimento. Mas no plano social, meus amigos, nós agora estamos entrando no terreno da profecia. Ezequiel 17:5. Depois os irmãos vão lá estudar. Certo? Em que, sinteticamente falando, vier duas asas, uma águia de grande porte, etc., etc., foi lá no Oriente e buscou um broto e levou as duas asas, meus amigos. Essa águia com grandes asas são as Américas, tá? Se vocês olharem no mapa, vão notar que as Américas parecem uma ave com as asas abertas. É o símbolo da águia, tá?
E essa águia, então, se nós aqui formos aqui buscar uma identificação na história, nós vamos notar que tanto o Egito, quanto a Babilônia, quanto Roma, tinham a águia como símbolo. Então, nós estamos falando de quê? Esses espíritos egípcios, caldeus babilônicos e romanos, que em grande parte são os mesmos em épocas diferentes, fomos transmigrados para as Américas, porque já temos no coração o broto, a primícia do Evangelho, para que nas Américas reciclarmos e fazermos o que nós não quisemos fazer no velho mundo. Tem uma ideia? Quais são os espíritos que aqui no Brasil comandam um movimento, particularmente em Minas Gerais, comandam um movimento de difusão do Evangelho? De que civilização eles são? Vou dar uma dica. Emmanuel remete a qual civilização nos seus romances históricos? Não é Roma? Emmanuel, podemos compreender que Emmanuel lidera um grande grupo de romanos que hoje estão trabalhando nas frentes do Evangelho, particularmente em Minas Gerais, tá? Fica aí uma informação aí interessante para os amigos pensarem. Então, a grande águia romana, por exemplo, e a mesma águia babilônica e egípcia, que estamos aí, nós já tivemos essas revelações, inclusive na nossa reunião, todo mundo aqui do Camilo Chaves já está descolado nessa história, ou não está? Tivemos aqui provas irrefutáveis, temos tido, inclusive. Então, foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto. Mas nós não podemos mais utilizar essas asas, meus amigos, como os romanos utilizavam, para massacrar o fraco. Certo? Agora, essas grandes asas da águia são para acolher debaixo dessas asas, com os potenciais aí, didaticamente simbolizados dos romanos, os novos, que são os filhos do Calvário, os espíritos novos. Então, nós somos chamados aos testemunhos. Não é que nós estamos estudando aqui no Apocalipse? Testemunho. Toda hora aparece a palavra testemunho aqui, não aparece? Quem é que vai dar o testemunho? São os novos que estão chegando, vindo de baixo, aportando? Não. A turma calejada, que já tem couro de crocodilo. Certo? A turma que já tem couro de crocodilo aí, de calejada no tempo. Para que voasse para o deserto. Então, as Américas, embora tendo o verde das florestas, as Américas representam, quando comparadas com o velho continente, as Américas eram um deserto, ou seja, um jardim. Um deserto, naquele sentido, de que não tínhamos aqui as grandes obras da civilização, por exemplo, greco-romana. Grandes avanços da civilização greco-romana. Tanto no campo da filosofia, do direito, quanto no campo das edificações mesmo, tá? É com esse símbolo aí. Tá bom?
embora tivemos aí os maias, os astecas, que também tinham edificações bem interessantes, mas em termos assim, de avanço mais na linha civilizatória, o marco é a civilização greco-romana, certo? Quando eu falo greco-romana, meus amigos, é porque a Grécia e Roma representaram um filtro. Egípcios, babilônicos, persas, indianos, etc., reencarnaram em Roma principalmente, para estabelecer na Terra, Emmanuel vai falar isso, quem sabe uma civilização de cunho global, que abrangesse toda a Terra. Mas não foi o que aconteceu. Infelizmente, o egoísmo, o orgulho, a vaidade do dragão falou mais alto e nós conhecemos a história. Então, nós viemos transmigrados da Europa para as Américas, uma transmigração dentro do próprio mundo, enquanto há enquanto há terras virgens no mundo, vai havendo essa transmigração. Quando esgotar esse recurso didático, aí a transmigração será de mundo mesmo. Muito bem. Foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Então, aqui nós entramos no campo da profecia. O campo da profecia, que é, evidentemente, a tônica do livro do Apocalipse. E aqui nós vamos começar aqui um assunto e vamos continuar na semana que vem. Tá? Então, fora da vista da serpente, meus amigos, é fora do ambiente mais requintado europeu. Imaginemos nós sendo retirados da Europa aí, dos movimentos de 1500 e 1600, dos grandes descobrimentos, com todos os seus palácios, suas maravilhas, e sermos transferidos para as Américas. Então, aqueles apelos da serpente, configurados ali naquelas edificações, das facilidades, não seriam vistos, tá? Fora da vista da serpente. Agora, nós vamos iniciar aqui um assunto que vamos continuar na semana que vem. Então, eu quero iniciar com vocês aqui o trabalho profético. Vamos lá em Daniel. Daniel, eu tenho trazido esse assunto aqui e nós vamos repetir. Daniel, no capítulo 7. Versículo 13 e 14, falando de uma determinada profecia. Vou trazer aqui o dado já matemático. Semana que vem voltamos nesse ponto, tá? No versículo 14, que havia uma profecia de que o templo seria restaurado. Lembram-se que o templo foi destruído por Nabucodonosor e suas tropas de caldeus babilônicos em 587 a.C. Quem se lembra disso aí? Vocês devem estar se lembrando com muita força, porque emergiu no nosso trabalho mediúnico em 2018. Recordam-se? Com aquelas comunicações espantosas. Só para a Edna saber aí, Edna, vou dar um dado aqui para você. Nós trabalhamos na Fraternidade Espírita Camilo Chaves. O Divaldo Pereira Franco revelou que o Camilo Chaves é o Nabucodonosor. Então, por aí você já imagina que emergiu nas nossas reuniões mediúnicas, tá? Então,
no versículo 14 do capítulo 8. E ele me disse, então havia uma profecia da restauração do templo. Então, Daniel perguntou, quando é que vai ser essa restauração e tal? Resumindo aí, tá? Aí no versículo 14 do capítulo 8 de Daniel. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, nós estamos trabalhando tempos, metade de um tempo, com a metade da semana profética. A semana profética, ou a semana, tem 7 dias, certo? A semana profética, nós temos uma dica do que seja a semana profética, quando estudamos a questão 51 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta, em que época viveu Adão? E os Espíritos respondem, mais ou menos na época que ele ia assinalar, 4.000 a.C. Então, nós estamos vivendo a semana adâmica, que se iniciou em 4.000 a.C. e vai terminar quando? 7.000 ou 3.000 depois de Cristo. 4.000 a.C. mais 2.000 depois de Cristo, nós temos o nosso tempo atual, 6.000 anos. Estamos no último milênio da semana adâmica, que é o 7º milênio. Semana adâmica. A metade da semana é 1.260. Por que 1.260? Porque a equação da semana, que foi decifrada, inclusive por Isaac Newton, é a seguinte. Nós estamos trabalhando nesse enunciado de tempo, tempos e metade de um tempo, com a metade de uma equação matemática de 7 laçadas espirais. 7 dias da criação, 7 laçadas espirais. Então, cada laçada, um círculo. Cada círculo tem 360 graus. Você multiplicando 7 vezes 360, a equação é 2.520. Metade da equação, 1.260. Emmanuel fala de uma delas no livro A Caminho da Luz. 610 a 1870, 1.260 anos. Você lembra? Está lá no Caminho da Luz. Então, a equação completa é 2.520. Certo, meus amigos? 2.520. Então, aqui o Espírito está falando para Daniel de 2.300. Então, vamos fazer uma conta. Só para vocês terem uma ideia da importância dessa matemática. Se nós somamos 587, vamos lembrar que 587 antes de Cristo, vai havendo um decréscimo até o ano 0, não é isso? 587, Jesus é o ano 0, tá? Então é 587 menos 2.520, sabe onde que dá? Qual data que dá? 1933. Nomeação de Hitler chanceler na Alemanha. Chanceler na Alemanha, 1933, tá? 2.520. De acordo? Quando nós pegamos a data em que o templo começou a ser reconstruído, que os persas autorizaram os hebreus a reconstruírem o templo, os hebreus começaram a reconstruir o templo em 445 a.C., começando pelas muralhas do templo. E em 443, as muralhas foram reerguidas. As muralhas do templo. Então, se nós somamos 443 menos 2.300 da visão de Daniel, quem se lembra da data aí que dá, que nós já falamos disso aqui?
443 menos 2.300. Quem se lembra a data que dá? 1857. 1857. O que aconteceu em 1857, moçada? Edição do Livro dos Espíritos. O que o Livro dos Espíritos representa? Na visão dos Espíritos, a restauração do cristianismo. O cristianismo redivivo, não é isso? O Consolador não viria relembrar, restaurar e acrescentar o que Jesus não pôde dizer? Então, a restauração do templo vista por Daniel é essa, 1857. Então, nós falamos que a equação completa é 2520. Então, se nós completamos a equação, 443 menos 2.520, nós vamos chegar ao ano de 2077. 2077 não é muito próximo de 2057 anunciado por Emmanuel? Então, meus amigos, vamos colocar as barbas de molho, porque nessa época aí, 2057, 2077, que representa aí o fim de todo um ciclo setenário que se iniciou lá com a destruição do templo pelos caldeus babilônicos. Importantes acontecimentos estão marcados por essa época. De acordo? Comentários finais para interrompermos aqui a gravação. Semana que vem vamos retomar, porque o assunto é complexo. Nós aqui lançamos a matemática, que já temos estudado aqui em algumas oportunidades ao longo desse estudo do Apocalipse, e é a tônica. Então, nós estamos vivendo, meus amigos, nós estamos vivendo hoje tempos importantíssimos. Tempos importantíssimos. Da transição planetária, tempos de definição, tempos de aferição, porque esse tempo para a regeneração, soou no calendário cósmico, no ciclo cósmico astronômico. Agora, aqueles que estão atrasando, voluntária ou involuntariamente, são os espíritos que serão degradados. No seu lugar, irão reencarnar bons espíritos, no seu grande contingente, espíritos superiores no menor contingente, e talvez espíritos angelicais num contingente ainda menor, para que a Terra, de fato, pelo menos lá em 2057, com duas gerações sucessivas aí, a partir de agora, de bons espíritos reencarnando, que é o que nós esperamos, então em 2057, a Terra, livre de nós, que estamos aí na faixa dos 50, e que em 2057 não mais estaremos aqui, então a Terra livre dessa geração. Jesus chamou de geração má e adúltera, incrédula. A Terra livre dessa geração, constituída de uma geração melhor, possa efetivamente consolidar a regeneração. E nós não sejamos, meus amigos, convidados a nos retirarmos daqui e possamos colaborar com Jesus, adotando Jesus como modelo e guia, deixando de seguir falsos profetas, deixando de seguir lobos em peles de cordeiro, que, quando abrem a sua boca, vomitam abominações, que enganam a muita gente, porque vocês vão notar aí que no versículo 14,
no versículo 15, a serpente lançou um rio da sua boca. O rio que sai da nossa boca, meus amigos, são as abominações, as falas complexas, na pauta do falso profeta que engana todo mundo. Jesus nos abençoe para que nós não mais sejamos desses elementos.